Vamos orar, vamos voltar ao nosso estudo aqui sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela honra de conhecermos mais de Ti mesmo, pela revelação que fizeste de Ti mesmo. Pedimos que o Teu Espírito nos traga compreensão, clareza daquilo que estudarmos, de tal forma, Pai, que sejamos enriquecidos com a Tua Palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós paramos na semana passada verificando ainda o atributo incomunicável de Deus quanto à sua imutabilidade. Deus é um ser imutável, ele não muda em nada, nem na sua vontade. E nós paramos então observando um terceiro ponto dessa questão, que é a imutabilidade de Deus quanto aos seus decretos. Decretos são entendidas como aquelas resoluções que o Senhor Deus tomou na eternidade a fim de cumprir ou realizar na história do mundo os seus projetos salvíficos. Então esses decretos eternos de Deus, eles são imutáveis. E aí nós vimos algumas questões. Por exemplo, o tempo de vida. Segundo a Bíblia, o nosso tempo de vida ele está contado. Nós não vamos viver nem mais, nem menos do que o tempo determinado por Deus. É um tempo fechado. Ainda que isso não signifique morrer num dia fechado. Deus determina o tempo, o período, não o dia. Deus também não determina a forma da morte. Deus não tem nada a ver com a forma da morte. Deus tem a ver com o tempo da minha morte. Então foram suscitadas algumas questões no domingo passado, né? O caso lá de Ezequias e tal, eu penso que tenha ficado claro isso para os irmãos. Só um texto não foi suscitado no domingo passado que eu esperava, eu não suscitei também, que eu não sou besta. Brincadeira, por falta de tempo. Êxodo 20. Não havia tempo, eu disse assim, bom, já que não perguntaram, também não vou mexer. Mas hoje temos tempo, então podemos olhar. Êxodo 20, o 5º mandamento, ele diz uma coisa interessante. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, geralmente, quando eu estou falando dessa questão dos atributos de Deus e os seus decretos, e a gente diz, olha, o nosso tempo de vida está determinado, as pessoas então citam às vezes esses 3 coisas, mas como fica o 5º mandamento? Honrar pai e mãe para que teus dias sejam prolongados. O problema é que o texto não fala de prolongar o tempo de vida. Não é uma questão de prolongar o tempo da vida, mas é o tempo da qualidade da vida. Melhoria da qualidade. Sim. Então, o tempo que eu gasto brigando com meus pais ou em conflito com meus pais são tempos que eu estou jogando fora na minha vida. Quando eu obedeço aos meus pais e honro aos meus pais, eu estou ganhando o tempo de vida que eu estaria jogando fora. Prolongar aqui refere-se então a essa qualidade da vida. Qualidade da vida. Imagine então alguém que viva 30 anos, passou 20 anos brigando com os pais, e somente 10 anos ele compreendeu a verdade das Escrituras e agora vive a plenitude. Agora deu uma dia de Macedo, né? Vive a plenitude
dessa qualidade. Então ele prolongou nesse sentido. Não é um prolongamento de tempo realmente. Deus me fez para viver 30 anos, eu agora vou viver 40. Não. Eu realmente prolongo quanto à qualidade do tempo da minha vida. É isso que o texto se refere, e é isso que é entendido na teologia do Antigo Testamento. Você não vai encontrar a ideia de um prolongamento de tempo de vida por obediência aos pais ou por honra aos pais. Você vai encontrar sempre nos comentários a ideia de que nós estamos lidando com a qualidade da vida da pessoa. Uma vida de conflito com os pais é uma vida de morte e não de vida. Uma vida de reconciliação e honra, então ela prolonga os dias nesse sentido. E aí Paulo vai usar até isso daí, lá em Efésios 5, lembrando aos filhos para que honrem aos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa diz respeito a essa qualidade da vida, e não ao tempo da vida. Ok? Então, não sei se isso está claro, mas se não tiver, podem questionar agora essa questão. Esse é o lugar do questionamento. Deu para entender essa questão aí? Jóia. Então, se entenderam, vamos continuar. A outra questão do decreto de Deus que nós precisamos entender é a salvação. Efésios 1, Paulo coloca uma questão que as pessoas não podem fugir dela. Você pode inventar coisa para o texto, mas não tem jeito, ela é perturbadora. E eu diria que esse foi um dos textos mais perturbadores na minha cabeça, até eu me convencer da questão da eleição. Não tinha jeito, eu era um arminiano em briga com esse texto, eu queria colocar coisa no texto para não enxergar com clareza o que Paulo dizia. Efésios 1, a partir do versículo 3, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Antes de Deus começar a criação, Deus já havia decretado os que seriam salvos. Já estava fechado o negócio. Quando Apocalipse fala dos 144 mil, o que os 144 mil simbolizam? Simboliza. Primeiro, o número simboliza a totalidade dos salvos, indicando que há um número limitado de salvos. Essa é a primeira questão. Isso na Teleco, né? Sim, mas não é um número literal, ele é um símbolo. Então ele é um símbolo da totalidade dos salvos. Ele deu um exemplo. Hein? Ele deu um exemplo, basicamente. Tá, o que eu só estou tentando descrever, eu não sei se você está entendendo esse ponto, é que 144 mil não é literal. Ele está falando da totalidade do povo de Deus em todas as épocas. Os 144 mil representa isso. Não é que vão ter só 144 mil salvos. Por que 144 mil ele é a simbologia da totalidade dos salvos? Porque como é que se chega a esse número 144 mil? Primeiro, é 12 vezes 12. 144. Por que 12 vezes 12? É a simbologia da antiga aliança e da nova aliança, dos salvos da antiga aliança com os salvos da nova aliança. 144 vezes 1000. O que é o 1000 na literatura apocalíptica? 1000 é o símbolo da totalidade de alguma coisa. 1000 anos. Não são 1000 anos literais. É um tempo completo. É uma era completa. 1000 pessoas. Não é 1000 literal. É a totalidade de um povo. É isso que na literatura apocalíptica significa. Então nós temos aí dois símbolos, o 12 vezes 12, as duas alianças,
vezes 1000, que é a totalidade. Então o Apocalipse está dizendo, é um número fechado. É óbvio que não serão 144 mil. Serão milhões, até porque em seguida ele fala dessa multidão que se apresentará diante de Deus, mas é um número limitado. Não é um número aberto. Não está aberto a questão da salvação para quem quer. É para quem Deus escolhe. Até porque há um detalhe importante aí, né? Quem quer ser salvo? Ninguém. Jóia, esse é o ponto. Ninguém quer ser salvo. Exatamente. Não tem jeito, porque todo pecador ele ama o pecado. Ele ama o pecado, então ele não quer ser salvo. Por isso Deus escolhe quem ele quer salvar, e nisso não há injustiça. Não pode haver injustiça quando Deus permite ao homem seguir o caminho que o seu coração quer. Agora existe misericórdia de um Deus que decide amar e salvar alguns. Nenhuma injustiça. Então, há um decreto salvífico. Então, houve aquela questão. Não adianta eu orar, então, pela salvação de... Do ponto de vista prático, não. Isso não vai mudar nada. Agora, do ponto de vista espiritual, eu tenho que orar. E muito. Mas orar pelo quê, então? Já que eu não posso orar pela salvação. Eu posso orar pela salvação, porque eu não sei se ele foi escolhido ou não. Esse é o problema. Na verdade, essa certeza nos leva a orar, nos leva a pregar, que eu não sei quem vai ser. Exatamente. Deus escolheu a pregação como o instrumento de salvação do eleito. Então eu vou pregar. Deus escolheu a oração como uma forma de nos quebrantarmos diante de Deus e confiarmos na sua graça. Então eu oro. O problema é às vezes quando eu oro dizendo, Senhor, salva o fulano. É aí que o Espírito Santo tem que entrar com gemidos inexprimíveis para corrigir nossas orações. É isso que Paulo diz, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem sabemos orar como convém. Então a gente fala muita coisa errada na nossa oração, e o Espírito Santo está lá para corrigir e mediar a coisa. A oração deveria ser, Senhor, sendo do teu agrado e sendo da tua escolha, salva o fulano. Se é essa a tua vontade, se o Senhor o escolheu, salva o fulano. Agora, eu também posso pedir ao Senhor para abreviar esse tempo da conversão. Porque Deus não tem determinado o tempo da salvação do eleito. O eleito tanto pode ser salvo na infância, como ele pode ser salvo lá no leito de morte. No dia do morrer, na hora de morrer. Deus não determinou isso. Ok? Então eu posso orar e pedir ao Senhor que abrevie esse tempo, se a pessoa é um eleito, para que ela não viva tanto tempo na ignorância, na escuridão do pecado, e ele compreenda a luz de Cristo. Ora, é isso que nós fazemos com os nossos filhos quando educamos nossos filhos. Nós oramos ao Senhor para que eles compreendam o Evangelho o mais rápido possível. Que eles venham ao entendimento da graça o mais rápido possível. Para que seus corações não se percam com o mundo, porque se perderem com o mundo, duras penas eles sofrerão na conversão deles. Porque Deus vai buscar os filhos da promessa. Os filhos da promessa estão pactuados com o Senhor, e o Senhor vai buscar de um jeito ou de outro. O duro é quando demora então essa conversão, quando o Senhor vai buscar, dependendo do caso, ele sai arrebentando o filho da promessa. Ele traz no cacete mesmo, no chicote, como diz Hebreus, mas traz. Traz. Porque é filho da promessa. Então, eu
Eu tenho visto algumas experiências desses filhos da promessa que se perderam na adolescência. E quando o Senhor foi buscar, rapaz, ele veio moendo o cara todinho. Acho que não é possível ver que, por exemplo, um eleito, ele se rebela contra essa eleição, contra o Evangelho, vai para o mundo. Ele sabe que Deus tem alguma coisa com ele sabe que ele tem que vir para a aliança, mas ele insiste em teimar. É nesse caso, ele vai apanhar mais ainda para ele aprender. Então, quanto antes dele voltar, exatamente, e conscientizar, não tem jeito para mim, eu sou do Senhor, tem que voltar. Melhor para ele. Exatamente. Às vezes eu encontro algumas situações engraçadas, para não dizer tragicômicas, né? De filhos que se rebelam, vão ao mundo, se arrebentam todinho e ao mesmo tempo oram. No meio das imoralidades das músicas que cantam nas suas baladas, encontram um tempo para cantar um hino ao Senhor, porque ele sabe que ele está em rebeldia. Só que o coração está enlaçado pelo pecado. O pecado é mais claro. Ele permitiu que o pecado encontrasse força dentro dele. E aí Deus só tem um jeito de quebrar o pecado: quebrando a pessoa. É o que o Provérbios diz, que aquele que tem a cerviz dura, quando for quebrado, não terá mais conserto. A cerviz dura é isso aqui. Ela é soberba, ela não se inclina. E Provérbios está falando dos filhos da aliança. Quando o Senhor pega um filho da aliança que tem a cerviz dura, pode até endurecer, mas na hora que eu quebrar sua cerviz já era. Papa na nuca e fica. Exatamente, já foi. E ele diz, não tem mais cura, ou seja, você vai andar agora encurvado. Então, essa é uma promessa que chega aos filhos. Aos filhos. É por isso que a gente ora para que o Senhor traga logo pela compreensão, e daí porque os pais têm que orar com seus filhos, ensinar a palavra aos seus filhos desde cedo, para que, inculcada a palavra, eles conheçam a graça oferecida por Cristo cedo. Cedo. Do contrário, como diz na minha terra, a peia é feia, irmão. É de lascar. Isso às vezes acontece com pessoas adultas. Veja o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus e tal, vai lá e faz a besteira de adulterar com Batseba. E a cerviz de Davi endureceu. Endureceu de tal forma que ele tramou primeiro para não ficar com a culpa do filho. O cara não foi capaz de dizer, cara, eu errei, o que eu fiz? Não deu certo. Aí ele trama a morte do marido da outra. Aí deu certo, o cara morreu. Aí ele trama em casar com ela para passar a imagem de um rei bom. E aí o profeta vem e confronta Davi. Lembra o que aconteceu com Davi? Nunca mais Davi levantou. Deus tomou o seu filho. E é interessante essa questão de Deus matar o filho de Davi, porque um tinha que morrer. Hein? Um tinha que morrer, mas não. O adultério em si já era punido com a morte. Mas por que não morre Davi? Porque Deus tinha um pacto com Davi. Deus não vai quebrar o pacto. E ao mesmo tempo Deus também não vai quebrar a justiça. O filho dele se tornou mediador do pecado dele. Pagou por ele. Deus usa o filho de Davi como mediador. Depois disso, o seu filho se rebela e toma o trono. O outro vai e estupra sua irmã. O filho que se rebelou depois, na guerra, morre. E Davi volta ao poder, mas com a dor do filho que morreu.
Deu para entender como é que Deus age quando o filho endurece a cerviz. Ele não tem por inocente. Ele sai arrebentando mesmo. Então, essa questão é muito séria na vida dos filhos e dos eleitos. Não tem jeito. E aí vem aquela dura palavra do apóstolo Paulo. O camarada estava duro lá, querendo viver no pecado. Aí Paulo diz, você quer viver no pecado? Pois eu vou te entregar para Satanás para ver se você se salva. Já pensou o diabo como redentor? O que Paulo estava fazendo? Eu vou te entregar na mão de Satanás, não você viver a tua desgraça do pecado. E lá no fundo do poço você perceba a besteira que você está fazendo. Sim. Tem gente que só vai aprender assim, é duro. Principalmente quando você é pai. Ser pai, biblicamente, é difícil. Porque às vezes você vai ter que entregar seu filho a Satanás mesmo. É o caso lá que eu já contei do reverendo Jimmy, da nossa igreja lá nos Estados Unidos. 11 filhos. E a menina, quando chegou aos 18 anos, começou a aprontar. Desobedecer. E aí chegou um momento que ela estava sendo má influência para as filhas mais novas. E aí Jimmy House chamou a filha, depois de conversar com a esposa, e disse para ela, pode arrumar suas coisas e ir embora. Nós não vamos permitir que o seu exemplo corrompa a vida das suas irmãs. Tem um apartamento alugado para você já, tem um carrinho para você. Durante 6 meses eu vou te dar uma mesada, mas você não mora mais nessa casa. Vai resolver seu problema com Deus primeiro. E a menina foi. E 6 meses depois ela voltou arrebentada. Ela foi experimentar o que o mundo tinha. Foi violentada. E 6 meses depois ela voltou toda arrebentada. E aí foi mais ou menos como a cena do filho pródigo. Ela volta. E aí Jimmy House a acolhe. Cura as feridas dela. E como ele disse para a gente, hoje ela é uma mulher casada, de honra, fiel ao Senhor. Tem um ministério muito forte de assistência social na igreja, na nossa igreja lá que ele pastoreia. O marido dela é um homem honrado, homem de Deus. Mas ele teve que fazer isso. É nesse sentido que a Bíblia diz que eu tenho que matar o meu filho quando ele não quer me obedecer. Em Israel isso era literal. Você chamou 3 vezes o filho. Ele está com um comportamento que corrompe Israel. Ele não te ouviu? Chama os anciãos e leva na praça e apedreja. Mata. Porque é preferível teu filho morto do que corrompendo o povo de Deus. É óbvio que hoje nós não vamos matar ninguém, mas essa é uma medida prática de se aplicar a lei de Deus. É fácil? Não. Jimmy House falou que tanto ele quanto a esposa dele, a Christine, sofreram muito, mas não havia um único dia em que eles não orassem para que o Senhor trouxesse a filha de volta. Não houve um único dia que eles não orassem pedindo a Deus que resgatasse sua filha. Foi um período que eles intensificaram muitas orações, porque ela era uma filha da promessa. Aí é diferente. Aí eu não oro na incerteza. Eu oro sabendo que meu filho é um filho da promessa. Então agora eu tenho como orar diante de Deus pedindo que o Senhor aplique na vida do meu filho a promessa, a aliança que foi firmada. E aí a menina voltou.
bênção, curada, tratada. Mas ele teve que entregá-la, como diz Paulo, na mão de Satanás para ver se salvava. Por isso que educar não é simples, irmãos, é um negócio difícil. Difícil. Jimmy House é interessante, ele tem 11 filhos. Os 11 servem ao Senhor. Os 11 estão no Senhor. Esse foi o caso mais complicado. Muito bem, então o caso dos filhos é uma questão interessante, né? Eles estão na promessa, no pacto, eles estão nos decretos de Deus, e então isso nos coloca de uma forma diferente nessa questão diante de Deus. Pastor, nesse caso, a gente não sabe quem é ele. E por que a criança, gerada no pacto, ela já é, vamos dizer, predestinada à eleição? A priori, sim. Entende? A priori, sim. Por quê? Porque Deus pode rejeitar um filho da promessa, por alguma razão que nós desconhecemos. Então, veja o caso de Esaú e Jacó. Deus amou Jacó. A nossa tradução diz que ele se aborreceu de Jacó. O problema é que a palavra hebraica não é aborrecer. Ele odiou Esaú. Por alguma razão, nós não sabemos o que foi. Então Esaú foi cortado da promessa. É possível. Mas não é o modus operandi. O modus operandi é que a criança eleita, a criança de um eleito, ela seja eleita. Nesse sentido é que a Bíblia vai dizer que meu filho é santo. Ele já é separado para o Senhor por meio do pacto que eu tenho com Deus. Por isso a Bíblia vai ensinar a batizar o filho, porque ele faz parte desse pacto. Entendeu? Então, a priori, eu não tenho por que duvidar da aliança. Eu sei que Deus vai cumprir em algum momento essa aliança. Entendeu? Eu lembro quando o reverendo Heber Campos foi pregar no velório de uma criança. E os pais ali com muita dor, né? Era uma criança recém-nascida, tinha pouco tempo de vida e ela faleceu. E os pais, então, no momento antes de reverendo Heber pregar, eles falavam da bendita esperança de estar com aquele filho perdido pela morte. E aí o Heber, na pregação, mencionou exatamente essa questão. Que os únicos que podem ter paz quanto ao destino de seus filhos que morrem na infância são aqueles que estão em Cristo. Porque são eleitos e o pacto alcança seus filhos. Então são os únicos que podem ter esse consolo. Os demais pais não podem ter esse consolo. Porque eles não têm certeza de para onde seus filhos foram. Pode ser que aquela criança que nasceu de um casal ímpio seja uma eleita e ela vai para o céu. E pode ser que ela não fosse eleita. E não importa se é criança, ela vai para o inferno. Diga, meu Deus. No secular, eu fui convertido depois de adulto. Um filho. Ele morreu antes da minha conversão. A eleição com a minha filho já falecido. A eleição alcança os eleitos, não importa o momento da conversão dele. Se eu sou um eleito desde a eternidade, ainda que eu só venha conhecer Cristo lá na frente, a eleição se aplica a qualquer descendente meu. Mesmo que ele já tenha morrido. Mesmo que ele morra antes da minha conversão. Porque tudo está nessa questão do decreto eterno de Deus. Tudo está fechado lá. Não importa o nosso tempo real. Não importa, exatamente, não importa o nosso tempo real. Caso ele já faz parte do pacto, mesmo antes dele
Exatamente. A gente mesmo dele conhecer. Então ele faz parte do quarto e os filhos que ele teve, mesmo antes dele se converter, já fazem parte desse pacto. Fazem parte desse pacto. Os filhos, sim. O que é importante entender é que a esposa não. Esposa não faz parte do pacto, é cada um por si aí, meu amigo. Estavam falando, e o pessoal estava questionando por causa do rei Davi, né? Aí o papai estava questionando comigo essa questão do adultério, né? Ele estava lendo o versículo onde Paulo fala que a mulher santifica o marido, e ele acha que por conta de que ele podia continuar adulterando, porque a esposa dele era crente e ele podia ser santificado porque ela santificava ele. Pastor, Jesus. foi isso, eu falei, não, pelo amor de Deus, meu filho, assim tá mais fácil. Meu marido fica crente, eu vou ser íntegro, faço o que eu quiser. Olha o entendimento das pessoas. Ele ainda veio falar do caso de Davi, que Davi tinha várias mulheres, e mesmo assim foi um homem segundo o coração de Deus. Eu pergunto para ele que ele pagou por conta de o pecado dele, que ele cobrou cada um. Precisa. Você quer pagar o mesmo preço? Exatamente. É muita coisa, né? É a mentalidade do cristão, dele, de cristão. O que significa a expressão de Paulo que a mulher crente santifica o marido e o marido crente santifica a mulher incrédula? Observe que no mesmo texto ele diz que os nossos filhos são santos. Ou seja, os nossos filhos já são separados para ser, eles não são santificados. Santificar aí tem a ver com moldar o caráter e a vida. O comportamento e a vida do marido crente ou da esposa crente vai moldando o caráter e a vida do outro. Paulo não está dizendo que vai justificando o pecado do outro. Não tem nada a ver. Nada a ver. A fé de um não justifica o outro. Santifica pelo comportamento do outro. Porque vai constrangendo pelo comportamento santo que aquele crente tem a vida do ímpio. Vai constrangendo. Agora os filhos, Deus sendo de um só eleito, Ele é santo. ele é santo, ele é incluído no pacto. Exatamente, ele é santo. Então, aqui, professor, no meu caso, beleza? O filho é santo e eu também. Sim, eles são da aliança. Nós somos da lei. Falou o comentário. Como isso vai acontecer, quando vai se dar, nós não sabemos. Essa é a angústia de muitos pais, às vezes, quando veem seus filhos se perderem. Pastor, essa questão também é interessante, porque meu pai era um homem extremamente, orava muito pra gente. Eu acredito que pela parte do livro, eu sei que ele teve tudo perfeição, como todos nós. Era um homem muito temente a Deus, eu orava muito. Meus irmãos mesmo, então lá na 10 eles falam, teve um que sentou comigo e falou assim, eu sei que Deus me escolheu, mas eu não vou conquistar a coisa. O duro é quando Deus fizer ele entender. Ele é bem complicado, ele é uma carta, tem um caso, até fiquei feliz essa semana, quando eu estive agora lá em São Paulo, eu fui a Tietê e ia visitar um irmão, que eu já mencionei que para vocês, Agenor, que estava no asilo. E quando eu estava indo, liguei para uma pessoa da igreja, ela disse que ele tinha morrido. E assim, para mim foi até um choque. Eu comentei com algumas pessoas da igreja e ninguém sabia disso. Eu disse, que coisa estranha. Enquanto essa semana me ligaram, mandaram um e-mail. A esposa do Sérgio mandou um e-mail dizendo, não, ela brincou assim, notícias do além. Agenor não morreu. Ele está vivo, ela foi lá no asilo, porque ela também achou estranha a informação. E aí falou que eu estive lá, que eu queria visitá-lo, ele se comoveu, né? Aí ele pediu, quando o pastor vier atrás, ele que eu quero muito ver o pastor. Agenor para mim foi esse típico caso de filhos da aliança. O cara foi batizado na infância, na adolescência se rebelou, virou um caba safado, sem vergonha, mulherengo,
caloteiro e mais alguns adjetivos relevantes na vida de pecado dele. E quando eu cheguei em Tietê, Agenor tinha 2 ou 3 anos que ele havia se reconciliado com Cristo. Ele estava com 56 anos, alguma coisa assim. Só que a maneira como Deus o trouxe foi arrebentando com ele. Arrebentando. Em tudo. Hoje, ele está lá nesse asilo, sem poder andar, está numa cadeira de roda. E o que para mim sempre era interessante conversando com ele, era a satisfação do coração dele. Em paz. Em paz. Primeiro que ele dizia que ele sabia que ele merecia toda a ira de Deus com o que ele havia feito com a aliança, pela maneira como ele agiu contra a aliança. E por outro lado, ele era extremamente agradecido a Deus por amá-lo a si mesmo, e ainda que tendo que despejar sobre ele a sua ira justa, não o condenou ao inferno. Então, essa postura do Agenor, para mim, era muito interessante como filho da aliança. Talvez seja o caso mais dramático que eu conheço de um filho da aliança. Veio na peia, na peia. Pastor, quando os pais não instruem seus filhos e ele entra nessa daí, então pesa a ele essa responsabilidade que ele não cumpriu, e esse outro lado aí que ele pode vir arrebentado, porque ele não instruiu o seu filho para o seu filho ir desse outro jeito. Sim. Através da instituição, através de casa, através de tudo. Quando os pais falham na educação de um filho da promessa, Deus cumpre o papel dos pais. O duro é cair na mão do Senhor. Horrenda coisa que cai na mão do Senhor. Exatamente. Mas Deus pode cobrar dos pais? Cobrará, irmão. Porque esse que sofrer também não é sofrimento. Qualquer pai. Deus cobrará se a educação falhou. Agora, há pais que fizeram a coisa certa, mas a dureza do coração do filho era maior. Bom, e Deus não cobrará dos pais. Ele vai arrebentar é o filho. Porque é aquela coisa, a educação foi dada corretamente. Agora, se o pai falhou, é dura coisa. Porque isso também virá sobre os pais a ira do Senhor. Veja o caso lá do sacerdote Eli. Ele falhou na educação dos filhos dele. E o Senhor foi duro com ele. Então, isso é muito sério. Muito sério. Ok? Alguma outra dúvida sobre esse assunto aí? O filho da promessa, os pais dele não alcançarão a eleição. Como? O filho da promessa, os pais não alcançarão. Só os filhos. Deixa eu ver se eu entendi. Só meu filho está na promessa. Meus pais não tem nada a ver com a promessa. Não. Aí essa geração Do eleito. minha geração. Exatamente. Não Deus tem uma aliança com a minha geração. tem interesse. Entendeu? Pastor, posso fazer uma pergunta de oração sobre a apostolado? Eu acho a priori que não tem nada a ver com a aula, mas pode. A gente estava vendo aquele vídeo de reino. Do reino, ok. Aí eu fui eu o texto, né, do Lamiano, matou por ofício ou por nome. Lá, o Lamiano cita um texto, né, e na igreja você tem que ser apostolado, presbítero, não sei o quê. Só que, pra gente, aqui na igreja, a gente não acredita mais nessa questão do apostolado. São várias igrejas, né? Como que fica na descrição da igreja? Existem duas coisas que têm que ser distinguidas nessa discussão.
o ofício e o dom. Então, o ofício apostólico, ele não existe mais. Ele era restrito a 12 homens e depois mais 2 para compor o grupo. Matias que vem compor o grupo e Paulo, nascido fora de tempo. E é interessante a expressão de Paulo, nascido fora de tempo, porque ele está se referindo a quê? Ao apostolado. Paulo não é um nascido fora de tempo, no sentido de que eu me converti fora da época que eu deveria ter me convertido. Não. Ele é nascido fora de tempo porque ele é um apóstolo que não viveu as características que deveria ter um apóstolo. E que ele vai viver aquilo posteriormente. Ele vai andar com Cristo 3 anos, ele vai aprender de Jesus 3 anos. É nesse sentido. Então, isso aí já deveria nos lembrar que, nesse sentido, a Bíblia está falando do apostolado como ofício. E somente isso. Isso é o que a gente chama, então, de sentido estrito da palavra. O sentido estrito é o sentido do ofício. Mas existe um sentido lato. A palavra grega apostoléu, o verbo apostoléu, ele refere-se a enviar. Ou aqueles que são enviados, no particípio, no caso grego. E eles são chamados de apóstolos. Os que foram enviados são apóstolos nesse sentido lato, amplo. Daí deriva, por exemplo, o trabalho de um missionário. O que é um missionário? Onde que tem o dom de missionário na Bíblia? Não existe o dom de missionário. O missionário deriva a sua ação do apostolado. Ele é enviado como um apóstolo. Agora a questão é, ele é um apóstolo? Não, porque para ser um apóstolo tem que ser ofício. Então, nesse sentido do ofício não existe. No sentido do dom, tem muita gente com o dom do apostolado, de ser enviado para. Percebe a diferença? Alguma coisa assim, a igreja tem apóstolos. Não, peraí, porque na igreja são ofícios. A igreja lida com ofícios, e o ofício apostólico não existe mais. Essa característica não se encontra, né? Exatamente. É a mesma coisa o caso da ordenação feminina. Existem mulheres com dom pastoral? Sim. Que pregam bem, ensinam bem, têm amor pela vida das pessoas. Mas, biblicamente, elas podem assumir o ofício pastoral? Não, porque o ofício é só para homens. Deus estabeleceu o ofício na mão dos homens. Então, por isso, não pode ter pastora nas igrejas. Isso é pecado contra a Escritura. Entendeu? Eu, quando pastoreava a Lusiânia, eu sempre dizia que lá tinha uma irmã que tinha o dom pastoral. Que era a irmã Diva. Que era mulher, tinha o dom. Mas o dom não significa ofício. E é interessante que ela mesma era contra o ofício pastoral feminino. Mas não necessariamente ela precisava ser chamada pastora. Não, exatamente. Ela podia exercer o dom dela sem ter esse nome. Exatamente. Ora, a igreja não tem evangelistas? Tem. Por ofício? Não, só alguns são por ofício. Então, enquanto a gente não aprende a distinguir essa questão de ofício e dom, que é o que ela vem tenta fazer naquele texto, a gente faz muita confusão. Há pastores que são pastores por ofício. E há outros que são pastores pelo dom. Você não pode roubar isso dele. Agora, o ofício é a igreja que reconhece. O problema é que aqueles que são ordenados por ofício para o pastorado deveriam ter o dom. Só poderia ser ordenado para o ofício quem tem o dom. E tem muito pastor que é ordenado aí para o ofício pastoral sem ter o dom. Bom, aí complicou de novo o negócio. Entendeu?
Sobre os decretos, essa questão do decreto imutável de Deus, tranquilo, tudo em paz, mistério profundo, é verdade, né? Até porque o Alex me fez uma pergunta essa semana que eu disse, rapaz, isso é um mistério. Se Deus determinou o tempo de alguém morrer, significa então que Deus coloca alguém num avião que vai cair, por exemplo? Sim. Não. Nós não sabemos exatamente como isso acontece. O que me parece é que existe algum mecanismo criado por Deus que leva com que aqueles que estão com seu tempo contado para morrer naquele período se encaminhem para alguma situação de morte. Isso, tudo conspira para que aquela pessoa morra. Foi até interessante porque a Josi foi contar para ele que a Josi, toda vez que ela tem que andar de avião, ela fica procurando histórias de aviões que caíram. Ela morre de medo de avião. E aí ela foi contar para ele de um caso, eu acho que foi aquele voo da TAM ou da Gol, que a pessoa ia embarcar no avião, não foi, na hora ela perdeu o voo, sei lá o que aconteceu, e o avião caiu, todo mundo morreu, menos aquela pessoa. E aí ela foi então pegar um carro para voltar para casa dela, e o carro bateu e ela morreu. Não tem jeito. Não tem jeito. Tudo conspira para que aquele dia da sua morte se cumpra. Não tem jeito. O outro cara avião não morre. Morre todo escapa um. O escapa um, exatamente. Aconteceu esses dias lá no Oriente Médio. Caiu um avião lá, morreu todo mundo e um menino de 12 anos sobreviveu. Então não adianta, né? Agora, é Deus que vai mandar entrar naquele avião, né? Deus não determina a forma da minha morte. Deus não tem nada a ver com a forma como eu vou morrer. É um processo natural. É um processo natural e existe alguma conspiração que leva para esse tipo de situação. Isso é um anjo conspirador. Ai, Senhor. Às vezes tem, né? Os primogênitos do Egito, Deus mandou um anjo mesmo lá executar todo mundo. Mas havia alguma razão específica para isso. Tá? Muito bem, vamos andar um pouco mais. A infinidade de Deus, então, nos atributos incomunicáveis. Essa é uma questão muito tranquila, apenas para nos lembrar que Deus é um ser que não pode ser medido ou quantificado, ele é infinito. Não tem forma de você medir Deus. E é importante então a gente lembrar aquela controvérsia com a evolução. A teoria da evolução diz que o universo é infinito. Não, se o universo é criado, ele não pode ser infinito. O fato de eu desconhecer a extensão do universo não prova que ele é infinito, prova que eu não sei qual é a extensão dele. Mas, biblicamente, ele é finito. Ele não se projeta para o infinito. Ele não tem esse poder de projeção do infinito. Somente Deus. Há um texto em 1 Reis 8:27, ele é bem interessante, em Atos também vai aparecer essa mesma ideia. Primeiro livro dos Reis, 8:27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. É contra aquela ideia de que Deus possa ser preso a um santuário. Não, Deus não está preso a santuário nenhum. Nada pode conter ele. Ele estará em todos os lugares ao mesmo tempo. Daí surge então a questão da onipresença de Deus.
Ele é um Deus onipresente. Para mim sempre fica uma questão interessante quando eu leio Apocalipse, porque Apocalipse diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra é um novo cosmos, é o cosmos recriado, é o universo recriado. E somente no universo recriado é que Deus vem habitar com os homens. Por que Deus não vem habitar com os homens antes do universo recriado? Porque a Terra não pode conter a dimensão de um Deus infinito. A Terra é finita. Somente quando, na vinda de Cristo, for quebrada essa divisão, essa separação do mundo que habitamos, do mundo em que Deus habita, é que essa realidade poderá se manifestar. E aí sim Deus poderá estar conosco plenamente. Porque agora nós estaremos dentro de uma criação que comporta o Deus infinito. Isso é um grande mistério que nos falta parâmetros para compreender plenamente. Nós não temos esse parâmetro. Ok? Muito bem. Então nós temos, dessa perspectiva do Deus infinito, surge a ideia da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Como isso acontece? Não sabemos. Seria todo um mistério o fato de nós termos a habitação de Deus, Espírito de Deus, que habitar em nós. E infinito, habitando o infinito. Ok. Porque na verdade, assim, ele não habita dentro de nós. A habitação de Deus refere-se a esse controle que ele tem de nós. Então, são figuras de linguagem quando a gente diz que o Espírito Santo está dentro de nós. Não, ele não pode estar dentro de mim. Exatamente, porque eu sou finito e limitado. Mas há algo dele que opera dentro de mim. E nesse sentido é que eu digo que ele está em mim. Do mesmo jeito, a presença de Deus. Ele está presente em toda a criação. Não há nada, em nenhum lugar que ele não possa estar, inclusive no inferno. Essa é a grande questão do Salmo 139. Se subo aos céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama no mais profundo Sheol, ou no mais profundo do inferno, o Senhor vai estar lá também. Eu não tenho como fugir de Deus. Deus está em todo lugar. Não há lugar que ele não possa entrar, adentrar, ou não há lugar onde ele não se faça presente. Então esse é um ponto muito interessante do ser de Deus. Se nós entendermos isso, nós pensaremos duas vezes antes de pecarmos, voluntariamente. Porque Deus, dá um pecadinho. Porque não importa onde eu esteja, Deus estará lá. Todos os meus atos estão diante dos olhos de Deus. Então a gente cantava quando criança, né? Cuidado olhinho que olha, cuidado mãozinho que pega, cuidado boquinho que fala, o Salvador lá do céu está olhando para você. O problema é que a gente vai se tornando tão racional, às vezes na nossa própria fé, que nós não levamos a sério a ideia de que não importa onde eu esteja, Deus está lá. Deus está lá. Se você for para um prostíbulo, Deus está lá. Você vai encontrá-lo lá.
Se for para um motel para adulterar, Deus vai estar lá. Vai estar lá. Não há lugar onde Deus não possa ir e não há lugar onde Deus não esteja. O problema é que a gente realmente perde essa noção por causa das nossas racionalizações e por causa de uma imagem de um Deus tão santo que ele não iria nesses lugares. Não, eu vou entrar aqui nesse prostíbulo, Deus não está aqui, não vai ver o que eu estou fazendo. Rapaz, ele está lá. Ele está. E isso deveria gerar temor no nosso coração. E uma profunda reverência para com ele. Só que nós racionalizamos demais e nos esquecemos disso ou ignoramos essa verdade. Muito bem. A partir da próxima semana, não, daqui 15 dias, próxima semana eu vou estar chegando de viagem à tarde e nós não vamos ter escola dominical, estarei com os irmãos no culto. Então daqui a 15 dias nós começaremos a estudar com a graça de Deus os atributos comunicáveis de Deus. Até aqui nós vimos aquilo que Deus é e que só pode despertar em nós reverência, amor, louvor, adoração. Agora chegou a hora de ver os atributos comunicáveis. São aquelas questões que são próprias de Deus, mas que Ele colocou em nós por meio da imagem e semelhança. E então se torna um grave pecado quando não agimos daquela forma, porque não há desculpa de que eu não consigo. Está em mim a capacidade de. É o pecado que me faz rejeitar e me rebelar contra essa capacidade. Então, os atributos comunicáveis de Deus tratam dessas questões que Deus impregnou em nós, mas que nós rejeitamos a vivência disso por causa do pecado. E aí que Deus tenha misericórdia, porque o bicho vai pegar agora. Até aqui, o bicho pega pela falta de reverência e temor a Deus. A partir de agora, é pela falta de reverência, temor e vergonha na cara de viver o que Deus manda a gente fazer, porque a gente pode fazer. Aí o bicho vai pegar. Tá joia? Daqui 15 dias, com a graça de Deus, nós começamos a examinar isso.